Pessoal, vamos lá então. Falando sobre osmose, lembrando que osmose é um tipo de transporte passivo, porque não há gasto de energia por parte da célula. O que é osmose? É o transporte específico da água, né? No caso, a água se movimentando de uma solução que seja hipotônica. Lembra que hipo significa baixo, pequeno? Então, são soluções que têm baixa concentração de sais minerais para um meio que seja hipertônico. Hiper quer dizer muito, grande, alto. Então, hipertônico, alta concentração. Vamos entender esse exemplo, esse caso de tipo de solução hipotônica e hipertônica por esse exemplo aqui. Olha só, então esse meio 1, que é o desse lado aqui, você tem 40 gramas de açúcar diluídos em 600 ml de água. Nesse outro lado aqui, que é o meio 2, ele tem 80 gramas, ou seja, ó, o dobro da quantidade aqui de açúcar, no mesmo volume de água, 600 ml. Então, o que a gente conclui? Que esse meio 2, ele é hipertônico, ou seja, ele tem uma maior concentração aqui de sais minerais, no caso o açúcar, comparado com o meio 1. Então, o meio 1 é hipotônico e o meio 2 é hipertônico. O que vai acontecer aqui, considerando que eles estejam ligados por uma membrana que seja permeável, ou seja, que permite com que a água se movimente. Então, olha só. A água vai se deslocar daqui para cá. É a água que se desloca, tá? E não o açúcar. Agora, o que você vai ter? Ó, 40 gramas de açúcar em 400 ml de água, tá proporcional a 80 de açúcar a 800 de água. Então, agora, as soluções estão isotônicas, ou seja, elas estão com a mesma concentração de sais minerais diluídos na água, proporcionais. Então, elas ficaram isotônicas. Então, essa é a tendência. Sempre a água se desloca para onde você vai ter mais sais. Vamos ver direto no caso das células. Então, olha só. Pegando aqui primeiro células animais, vamos usar como exemplo os glóbulos vermelhos do sangue. O que vai acontecer se eu colocar ele numa solução hipertônica, ou seja, com grande concentração de sais minerais em relação à célula? Então, olha só. Tchum, ó, célula na água. Qual que é a tendência? A água que tem dentro da célula sai da célula. Olha o setinho aqui, indicando que a água está saindo. Por que a água sai? Para tentar diluir, vamos dizer assim, os sais minerais que tem nessa solução aqui, que é hipertônica. Então, a água sai da célula, a célula fica murchinha. Então, olha o tamanho que ficou a célula, encolheu. Se eu colocar uma célula, aqui o glóbulo vermelho, numa solução hipotônica, hipo, baixa concentração. Então, quer dizer que essa solução aqui tem poucos sais minerais. Então, a célula vai ter mais sais minerais do que a água aqui, dessa solução. O que vai acontecer? A água agora vai entrar na célula. Por quê? Porque ela está indo onde tem maior concentração, que no caso é a célula. Então, a água entra na célula e a célula incha. Dependendo da concentração, a diferença de concentração, entra tanta água que a célula arrebenta, ó, sofre hemólise, a célula estoura, como se fosse uma bexiga, encheu tanto que estourou. E a célula pode se romper, nesse caso aqui ia vazar a hemoglobina, que é o pigmento vermelho, ia manchar a água e ia ficar vermelhinha aqui. Agora, se a célula for colocada numa solução isotônica, iso quer dizer igual, quer dizer que a concentração da célula e da água está igual. Então, o que vai acontecer aqui? Nada. Porque, como elas já estão em equilíbrio, ó, a água não precisa nem entrar nem sair. Porque a água entra e sai, ó, já está, na verdade, na mesma proporção, já está equilibrado. Então, o volume da célula, ó, não se altera. Então, recapitulando, se a solução é hipertônica, se tem muito sal fora, a água sai. Se tem muito sal dentro, a água entra. E se já está equilibrado, beleza, não acontece nada com a célula. Agora, e se isso for numa célula vegetal? Isso em célula animal, né? Lembrando que a célula vegetal é aquela célula que tem por fora da membrana uma estrutura mais rígida, que é a parede celular de celulose. Celulose é aquela estrutura que é mais rígida, né? Usada para fazer papel. Então, eu peguei aqui a célula vegetal e coloquei numa solução hipotônica, que tem poucos sais minerais. Então, lembra o que vai acontecer com a água? A água vai entrar, ó, a água está entrando na célula. O que acontece com o volume? Aumenta. A água entrou, a célula aumentou. Só que nesse caso, a gente chama ela de célula túrgida, inchada, mas a célula não se rompe.
ela não rasga, não estoura, porque a parede celular mantém firme a estrutura, mantém rígida. Ela incha, incha e não estoura. Se eu colocar a célula vegetal numa solução hipertônica, que tem grande concentração de sais, o que vai acontecer com a água? Ela vai sair. Olha a água saindo da célula. Olha o que aconteceu com o volume da célula aqui. Diminuiu, a célula encolheu. Só que a parede celular se mantém. Porque a celulose ela é rígida, ela mantém o formato aqui, o volume, mas a parte interna aqui encolhe porque ela perdeu água, tá? Aí a gente fala que a célula ficou plasmolizada, tá? Ela encolheu aqui, mas a parede celular se mantém, ok? É isso aí, pessoal. Então, lembra, osmose, transporte da água através de uma membrana plasmática, ok? Por diferenças de concentração.